Oi, amiga. Oi, pessoal. Hoje... Oi, doutor Diogo. Olá, boa tarde. Como é Boa que vocês estão? Tudo Olha, ótimo. hoje a gente tá muito feliz, que a gente tá de cara nova, né? Ó, que chique, gente. Olha que chique. O Diogo tá estreando a nossa... Como que chama? O nosso painel, né? Nosso... De verdade, o nosso painel de LED. Foi o Elias que fez pra gente, o Elias lá da Neon, né? E ainda vai ter umas alterações aqui, né? Ainda vai ter novidade. Vai ficar mais legal ainda, eu gostei. Adorei. Nossa cara. Ficou legal, né? Muito bom. Então vamos lá, vamos conversar, né, Diogo? Vamos lá. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma honra estar aqui. Duas mulheres referência na cidade da gente, da comunidade aqui do Vale. Obrigada. Nós agradecemos muito dedicar tempo, né? Seria tempo de consultório, mas dedicar tempo em falar que esse conteúdo chegue, né, para muitas pessoas. É um tema super relevante e a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, né, Ana? Isso. Tem muito tempo que a gente queria te trazer, na verdade. Aí nós tivemos aí um intervalo, né? Uhum. Eu acho que começa primeiro se apresentando, né, doutor? Conta pra gente aí, sua vida, sua formação. Vamos lá. Bom, para o pessoal aqui de Ceres, quase todo mundo me conhece, né? Mas para todo mundo que está assistindo, eu sou nascido e criado aqui em Ceres, né? Saí daqui com 18 anos, fui para Goiânia fazer cursinho, depois fui para Minas fazer faculdade. No meio da faculdade eu pulei umas etapas da vida e já me casei e arrumei filho antes do diploma, né? Graças a Deus eu tenho esses dois filhos maravilhosos, que é o Miguel e o Matheus. Hoje já tá, o Miguel tá com 12 e o Miguel com 12 e o Matheus com 10. Moram na cidade de Tapaci, né? Eu moro aqui em Ceres. Depois da faculdade, fiquei muito tempo fazendo plantão de pronto-socorro, aqui na UPA daqui da cidade. Foi um período maravilhoso também, aprendizado e novos amigos, que até hoje perdura, essas amizades. E fui para Goiânia para estudar de novo, e trabalhando lá também, pronto-socorro. Aí eu fiz minha pós-graduação de psiquiatria, e agora estou fazendo a pós-graduação de psicoterapia. E estamos aí, para tentar dar um pouco mais de qualidade de vida para todo mundo. Bom demais. Sempre foi um desejo seu atuar na psiquiatria ou isso veio depois da formação? Foi bem depois da formação, mas bem depois mesmo. Eu sou filho de cardiologista, né? E aí eu adorava cardiologia. Eu jurava que eu ia ser cardiologista. Eu gostava de estudar eletrocardiograma, depois eu ensinava eletrocardiograma para quem quisesse, para colegas que tinham dificuldade. Mas aí, meu irmão também é médico, né? E aí ele passou na prova de residência de clínica médica, e para você fazer cardiologia, você tem que fazer clínica médica antes. E aí, na hora que eu vi ele fazendo clínica médica, eu falei, rapaz, eu não quero isso para mim, não, viu? Sofrido. Nossa, não tem perfil para isso, não. E aí, resolvi fazer neurologia, pensando em jeito de trabalhar, no mercado de trabalho. Pensei em fazer neuro. E, além de eu puxar o gosto por cardiologia do meu pai, eu puxei também o gosto de filosofia. Ele tem uma biblioteca lá Sério? de filosofia. Desde de filosofia grega, mais antiga que tem escrita, até os filósofos modernos. E aí, estudando um pouquinho para a prova de residência, era o que mais devia estar estudando, era o que eu estava menos estudando. E lendo pra caramba filosofia, eu pensei, eu acho que psiquiatria é mais a praia, hein? Tem mais a ver com a... Tem como eu unificar... Vibe, né, Gil? Demais. Aí eu pensei, a psiquiatria eu vou unificar a medicina com a filosofia. E fui muito feliz nisso aí, porque no dia que eu tive a primeira aula da pós-graduação de psiquiatria, eu me senti realizado ali. Foi amor à primeira aula. Eu pensei assim, por que eu não comecei isso aqui antes? Que legal. Onde eu estava com a cabeça pensando em tratar o coração. Agora você vai tratar a mente. Exatamente.
E hoje, onde que você atua? Onde que são seus Clínica consultórios? Rosário. É para ter essa resposta, doutora Ana. Pessoal, ele atende na Clínica Rosário, telefone 98460 Olha aí. 8014. Fala com a Faz o Lígia, merchan. secretária, viu? Ela sabe fazer o merchan, né? Nossa. E olha, não é por nada, não. Não é porque ele é meu amigo, não, mas é um profissional. Ele é bom. Ele é bom. Que bom. Os pacientes são apaixonados nele. E, ó, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas ele passa o número pessoal dele para os pacientes. Dá final de semana, dá feriado. O paciente tá lá ligando para ele, perturbando ele. E ele Disponibilidade, tá né? atendendo. Não. Né, Diogo? É um Acho profissional. que muda e tanto. muito por conta da... Por conta toda da, atenção, da né? dor tão específica que Não é, tem né? hora, que, né, que a, Diogo? que a pessoa tem. Mas existe um motivo específico. Sim, existem vários motivos por que eu resolvi passar o número pessoal. Uhum. Tem muito colega que não passa. E eu não acho errado também não passar, A não. maioria não passa, né? É, mas tem uma coisa que acho que impactou demais é a tal da ideação suicida, né? E eu morro de medo de um paciente meu suicidar. Não quero que ninguém suicide, muito menos os meus pacientes. Graças a Deus, até hoje, nenhum tentou. Ou se tentou também eu não fiquei sabendo. Mas se alguém estiver assistindo aí, por favor, entre em contato. Já tem meu número, né? Mas assim, porque se alguém estiver pensando em tirar a própria vida... Uma ligação faz uma a ligação- diferença, né? Eu não vou nem falar ligação, não, porque eu vou falar a mensagem do Mensagem. WhatsApp, pode ser um Não áudio, custa porque eu procuro não atender telefone de número que eu não conheço. Uhum. Eu não salvo o número de todos os pacientes. Alguns mais que eu fico com um pouco mais de receio, quando ele entra em contato, eu já deixo salvo o número, mas eu não salvo o número da maioria, não. Mas eu acho fundamental, assim, é um recurso a mais para tentar preservar aquela vida ali, né? Eu vou passar o meu número para ele. Às vezes eu estou num momento de família, né? Uma coisa íntima minha, é perturbante? Vai me causar um transtorno? Vai. Mas vale a pena. Esse transtorno é válido, né? E a maioria dos pacientes que te procuram, eles têm esse perfil de querer tratar um pouco mais profundo por entender que tem indício, né, de tirar a própria vida. É uma maioria dos perfis? Graças a Deus, não. Entendi. É a minoria que sofre com esse tipo com esse tormento mental. Ainda bem que é a minoria. E aí salva até vale um alerta para todo mundo que está assistindo, que é o seguinte: todo mundo, toda vez que você escutar alguém falando, eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida, eu não aguento mais ficar aqui nesse mundo, para de falar que é piti. Pois existe sim a possibilidade de ser um piti, de ser só alguma coisa para chamar a atenção, mas a grande maioria que fala, tenta. E eu não vou falar que a maioria que tenta consegue, mas se um tentar e conseguir, já é um fracasso nosso. Então, isso a gente ficou um pouco cultural assim no leigo, né? Falar, tá falando isso aí para chamar a atenção. De fato ele só não sabe. É um pedido de socorro, né? É um pedido de socorro inconsciente. A pessoa, conscientemente, ela não consegue falar, me ajuda. Inconscientemente, eu até acredito que seria a alma dela falando assim, deixa eu influenciar aqui um pouquinho para esse corpo não perecer. Para chegar a verbalizar é muito, muito sério, né, doutor? É muito difícil uma pessoa falar assim. Pode ser o melhor amigo, melhor amiga, pode ser um irmão, uma irmã, né? Um pai, uma mãe, filho. O tanto que deve ser desconcertante você tá querendo tirar a sua vida e você compartilhar isso com uma pessoa que você tem mais intimidade. Então, às vezes, é até aceitável, né? Que ela vá falar. Ela dá um grito. Ela vai querer chamar a atenção, sim. É um mecanismo de defesa nosso inconsciente. Para mim é extremamente válido. Para mim o piti é sempre a última hipótese. Doutor, diante dos principais desafios assim da saúde mental, né? O que tem chegado para você,
Como que as pessoas estão encarando? Hoje é mais acessível, vou até reformular, hoje é um pouco mais acessível pedir esse tipo de ajuda, a entender que eu preciso de um profissional, não só da minha amiga, que é muito importante, mas eu preciso de um profissional. Como que isso é encarado hoje pela sociedade? Tinha um estigma bem pesado, até pouco tempo atrás, em consultar com um psiquiatra, né? Ah, não vou em médico de doido, não, né? Sempre vem esse comentário, não, psiquiatra aqui, eu não não sou doido, não. Né? Existe esse estigma ainda, mas bem menor, bem menor. Ontem, no meu perfil lá do Instagram, eu ofereci um projeto, uma coisa minha mesmo, assim, de oferecer alguns atendimentos gratuitos por 6 meses, né? Eu fiquei impressionado com tanto de gente que se candidatou a uma das vagas. Foi assim, infelizmente não deu para colocar todo mundo, senão eu vou ter que trabalhar de graça um mês inteiro, né? Mas dá para ver que o estigma caiu demais, caiu muito. A gente atende lá na clínica, né? Eu atendo lá na clínica, se tinha perguntado, eu atendo lá na clínica Rosário e no Hospital Bom Jesus, tudo aqui em Ceres. Se fosse uns 15 anos atrás, eu imagino que ninguém iria no hospital, assim, fazer uma consulta, e nem na clínica. Lá na Rosário, né? Tem fisioterapia, tem medicina estética, tem endocrinologia, tem dermato, tem odontologia. Então tem um movimento alto. Hoje tem muito mais gente que é tranquila em ficar ali na sala de espera, esperando uma consulta com um psiquiatra, do lado de quem está esperando uma consulta com o odontólogo, com o endócrino, tranquilo, com o médico esteticista. Então, mas ainda existe. Infelizmente, existe pra caramba. Mas muito, assim. É bem menor do que 10, 15 anos atrás, mas ainda existe. Mas eu acho que está caminhando para esse time ser... Quebrar o tabu, né? Exatamente. A informação está chegando de forma mais clara para todo mundo, né? Exato. A gente viu, eu não sei se foi no final do ano ou foi no comecinho desse ano, teve uma moça aí que se suicidou porque uma rede social, né, não vou usar o termo aqui, mas de informações levianas, né, de informações inúteis. Sim. Falou que ela estava tendo um caso com uma figura pública, né? Olha só, essa mocinha aí, novinha, perdeu a vida dela. Provavelmente, ela deve ter conversado com alguém. Acho que alguém deve ter orientado. Talvez ela tenha sofrido por esse estigma, por esse tabu. Falar, não vou consultar, não. Né? Aí, mais uma vida aqui desperdiçada. Isso. Interrompida cedo. E a questão de diferença de cidade grande para uma cidade de interior? Você trabalha em Goiânia também, né? A procura tem diferença numa cidade mais evoluída, né? Como se diz, como Goiânia e Ceres, você consegue ver essa diferença? Consigo, mas foi até bom você ter falado isso aí, porque você usou esse termo aí mais evoluído, né? Eu acho que em questão de trânsito, Ceres é muito mais evoluído que Ceres, né? Aqui em Goiânia, né? Com certeza, tem pavor do trânsito de Goiânia. Sim. Mas assim, lá tem muito mais recurso do que aqui, né? Sim. Para viver, na capital, cidade. Toda vez que eu falo Ceres, eu sempre falo Ceres em Rialma, porque é uma coisa só, né? É um lugar só, né? A gente faz tudo lá e cá. Mas na saúde mental, lá e aqui, assim, no interior e na capital, aí eu vou falar pelo que eu conheço, né? Eu vou falando aqui pelo nosso estado de Goiás. Não tem como eu falar no interior de São Paulo, por exemplo, e de São Paulo capital. Imagino que tem uma diferença brutal, né? No estado dos paulistas, por exemplo. Mas em Goiás, todo mundo de Goiânia, do interior de Goiás conhece Goiânia. Já foi pelo menos uma vez, né? Tem muita gente que acaba indo por questão de saúde, tem que ir cada bimestre, trimestre. Mas o estilo de vida é muito diferente.
Acontece que Goiânia cresceu demais, teve um boom populacional, né, nas últimas décadas, mas tem muito local lá ainda que parece um pouco interiorano a vida. Se for lá no setor Vila Nova, por exemplo, tem parentes meus que moram lá, é um lugar super tranquilo de você viver. Mas é mais estressante. É mais estressante. O que não muda é que a quem está com uma depressão aqui, no interior de Goiás, ou lá em Goiânia, a tendência é que os sintomas não são tão diferentes, não. Não são tão diferentes. O que muda muito hoje, mas que está confluindo, e aí o que está confluindo é porque o pessoal de Goiânia continua na mesma e o pessoal do interior está imitando. Goiânia é uma troca de valores. No interior a gente preza muito mais uma vida simples, né? A gente vive uma vida mais simples. Quando eu falo simples, é com menos vaidade. Na cidade de Goiânia, a vaidade ela já dominou todo mundo lá, né? Uhum. E aí, assim, não sei se é por conta de rede social, até acho que tem alguma influência, mas eu não consigo ter uma opinião bem formada sobre de tudo, por que está acontecendo isso. Mas aqui o pessoal também está cada vez mais vaidoso. Uma vez que você fica mais vaidoso, você vai trocando seus valores, você acaba sofrendo a mesma coisa, né? A gente não é a medida de todas as coisas. Esse é o calcanhar de Aquiles da vaidade individual. Então acaba que os sintomas são os mesmos, principalmente de ansiedade e de depressão, né? Ansiedade e depressão. O topo de tratamento lá no caso, o que mais tem para você é ansiedade e depressão. Disparado. A gente procura. Disparado. Aqui e lá. Eu acho difícil uma pessoa não ter uma ansiedade, né? Na verdade. Até criança tem ansiedade hoje. Nossa, a Melina, tô ansiosa, né? Tô ansiosa. Não dorme de ansiedade. Todo criança mundo, na verdade, assim. É o seguinte, ansiedade, nós três aqui temos. E todos os seres humanos vivos aqui nesse planeta têm também. Uhum. Todo mundo tem ansiedade. Faz parte da espécie. Aqueles que não tinham ansiedade já faleceram há milênios atrás e não sobrou genética de que não tinha. Os Homo sapiens, na época. Lá no comecinho, lá do... Neanderthals. Porque assim, quem não tinha ansiedade morria, porque a gente não fazia parte do topo da cadeia alimentar, né? Quem não tinha nem medo, nem ansiedade, ele encarava mais o perigo. O perigo era mais poderoso que a gente, acabava virando comida. Então, a ansiedade todo mundo tem. Só que quando a gente falando sobre saúde mental, a gente não precisa ficar falando, né, toda hora, ansiedade patológica. Quando a gente está falando de ansiedade, fica óbvio, né, que é patológico já. Uhum. E aí tá muito disseminado a tal da ansiedade patológica. Doutor, ainda dentro dessa linha, isso é uma dúvida minha, tá? O processo de acreditar, de ter fé, e aqui a gente pode falar abertamente, porque isso aqui é privado, se você não concorda, tá tudo certo, mas aqui a gente pode falar, né? Nós somos todos cristãos. Uhum. Esse processo do ser humano, de eu acreditar em Deus, isso me ajuda, não me afasta, talvez, porque isso é do ser humano, né? Da nossa carne, mas me ajuda a passar um pouco melhor, é uma pergunta mesmo, por esses problemas, por uma ansiedade, por uma doença, né, da alma, algum transtorno mental. Espírito. Exato. Algum sofrimento mental. Qualquer tipo de patologia, né, em relação à saúde mental. Acreditar, ter fé em Deus, isso me dá vantagem em relação a quem não tem, talvez, de passar por um processo? Bom, imagino que quando você se refere a ter fé em Deus, por ser cristã, você logo coloca Deus, o Deus cristão, certo? Com certeza. Sim, a resposta é sim, só que tem um contexto muito grande em volta disso aí. Ontem eu até estava conversando com
meu compadre, padrinho do meu menino mais velho. Ele recebia a visita dele lá em casa e conversando sobre isso, sobre fé, ele falou assim, eu sou católico, mas eu vou em igrejas cristãs protestantes e eu questionei algumas coisas, né? Me fala por que você é católico, né? Aí a resposta dele é porque a minha fé é católica. A fé por si só não adianta muita coisa, não. Porque você precisa de razão também. Os católicos mais, como é que eu vou dizer assim, mais curiosos com informação, vão se estudar um pouquinho, vão entender lá que a igreja não divide razão de fé. Na verdade, assim, divide, Claro. mas não colocam elas como antagônicas, né? Que tem que andar junto. Ter fé por si só pode ser até um problema, porque às vezes o conceito dele de Deus está errado. Se tiver uma fé baseada num conceito correto de Deus, é o que nós católicos usamos baseados na verdade, né? A gente usa muito esse termo verdade. No que é Deus de fato, aí ajuda muito. Ajuda demais. Assim, E vamos partir do faz muita pressuposto que é diferença. isso, que é, né? O que teor da pergunta que seja uma fé na verdade. Exatamente. Aí ajuda demais. Ajuda muito. Eu diria que o que mais ajuda é na prevenção do que na recuperação de uma dor. Ajuda muito. Teve um professor de filosofia, Dr. Vitor Salles. Ele é lá da Faculdade Federal do Pará, lá em Belém. E ele perdeu uma filha, agora de 6 anos. O professor Vitor, ele é católico também, é uma família muito devota à religião deles. E eles tinham, se não me engano, 4 filhos. A filhinha de 6 anos teve uma complicação lá com a cirurgia, acho que uma cirurgia de amígdalas, eu acho, e faleceu. É lógico que a família sentiu dor, né? Mas é impressionante como eles... Está muito recente, isso não tem nem 3 semanas, esse acontecimento. Não tem, é impressionante como eles não... É lógico que eles ficaram abalados, mas como eles estão sabendo lidar com a situação de luto. Uhum. Assim, nesse sentido, né, pensando que a sua pergunta bem direcionada, a fé naquilo que é verdadeiro, em Deus verdadeiro, ela ajuda no transtorno? Ela ajuda muito, demais, ajuda muito no luto, mas eu acho, particularmente, que ela ajuda mais a prevenção. Sim. Eu acho que ela acaba te fortalecendo no momento de adversidade, como esse exemplo aí que eu dei, né? Todo luto vai ser doloroso. O luto é você perder alguma coisa que você tinha algum apreço, né? E agora foi arrancado de você. E a família dele lá foi um baita exemplo assim, de resiliência baseado na fé deles. Quantas pessoas que não adquirem uma depressão profunda depois que entram numa fase de luto? Com certeza. Né? Então eu acho que sim. Mas eu acho que dá para viver sem também. Eu vou falar isso porque eu fui ateu a maior parte da minha vida. E eu acho que dá para você viver bem sendo ateu. Mas eu acho que dá para você viver melhor. Dá para viver, né? Dá para viver Dá bem. pra sobreviver? Eu acho que você sobrevive bem. Acho que seria... Exato. Você sobrevive, mas dá para sobreviver bem. Dá para colocar esse bem aí depois do sobreviver. Mas, então vamos falar o seguinte. Um ateu sobrevive bem e aquele que tem fé... Sobrevive melhor. Ele vive. Ele vive o que deve ser vivido. Uhum. Isso. Entendeu? Porque assim... A vida nossa... E o ateu, ele vai viver aqui agora. Esse mundo. Ele não tem a vida eterna. Eu não vou entrar. Da vida eterna, né? Não, pior que não. Eu também tinha essa concepção, mas eu acabei... assim, na minha vida participa muita gente que é ateu. Né? E... Tem muito ateu que tem muito valor
tem muitos valores cristãos. Só Mas que Até o do Paraguai. Exatamente. é porque é o seguinte, esses valores, E a eles gente foram fala baseados muito no de crença, cristianismo, né? né? Esses valores, por exemplo, tem quantos ateus que a gente conhece que, eu vou falar por mim, que eu conheço, que são, falando do sexo masculino, pai de família, que se preocupa em ensina o filho a não roubar, a não matar, a não mentir, não é? Da onde que veio, será, esse ímpeto por ter esse tipo de conduta? Da onde que ele foi influenciado por quem? Ele não pode achar que ele inventou que aquilo ali é bom, né? Aí seria uma soberba gigantesca, apesar de que tem uns que acabam achando que nisso. não, eu sei que é assim, pronto. Mas ele foi, isso faz parte do caráter, isso é moldado. E todo esse caráter todo esse tipo de conduta, esse padrão de conduta, ele é, assim, a base dele é todo o cristianismo. Todas. Tem um filósofo que acho que viveu uns 6 ou 7 séculos antes de Cristo e que não teve contato nenhum ali com o Oriente Médio, chamava Confúcio, era um filósofo chinês. Genial, ele não era ateu, mas ele tinha tanto ensinamento assim que parece ensinamento cristão mesmo, sabe? Mas ele falava assim, isso aqui não é meu, isso vem de alguma coisa superior, né? Então o ateu perde esse lastro, né? Assim, não, eu sei o que é bom, eu sei o que é errado. E aí, se você for conversar com ele, tem muito ateu que vai concordar com a gente o que é certo e o que é errado. Agora, a diferença básica entre nós é que eu acredito de onde vem isso. Eu até não vou falar que eu sei de onde que vem isso, mas eu vou falar assim, eu acredito. A diferença entre eu e ele é o quê? É que ele não sabe de onde veio. E se ele não sabe, ele prefere a dúvida do que a fé. Isso. Eu prefiro a fé. Entendeu? Já que você falou que pode fazer pergunta difícil, Pode. você deu essa liberdade. O que te fez entender que existe um Deus? Uma vez que você se declarou, né, por um momento da vida, ateu. Certo. Nossa, isso... Confortável? Não, é super confortável, porque eu converso isso o tempo inteiro com todo mundo. Até no meu Instagram eu lanço esse tema aí, né? A gente já conversou muito, sim. De vez em quando eu sou atacado, quando eu posto lá. Teve gente que veio bravo comigo, que ridículo. Deixa, né? Mas você me perguntou, a pergunta foi o que me despertou, né? Então, o que seria o pontapé inicial para essa virada, né? Foi justamente sobre esses valores. Foi quando eu fui procurar o porquê que me indignava tanto aquilo que era errado e por que eu me admirava tanto com aquilo que é certo. E aí, por isso que eu falo que um ateu pode muito bem acreditar, compartilhar dos valores, porque eu era um deles, né? E aí, só que a virada de chave foi porque aquilo que era errado começou a me incomodar mais do que eu já era incomodado. E aquilo que eu achava certo começou a me admirar. Eu comecei a admirar isso, o certo, mais do que eu já admirava antes. E a partir do momento que eu vi essa admiração pelo certo crescendo e essa aversão pelo errado crescendo também, eu comecei a enxergar comportamentos sociais, políticos, filosóficos na história todinha, assim, na nossa história recente aqui do ser humano, que é desde um pouquinho, alguns séculos antes de Cristo, até nos dias de hoje, acaba explicando o porquê que tem tanta coisa, tanto valor invertido hoje. Então o mundo passou a fazer mais sentido quando eu comecei a admirar mais o que era certo e quando eu passei a ter a maior aversão por aquilo que era errado. E aí isso me despertou uma curiosidade imensa que eu tive que gastar estudar mesmo. de estudo, assim, de estudar de madrugada.
A gente está aqui no podcast. Eu adoro estudar por podcast. Viciado em podcast. Nossa Que bom, Senhora. ali que faz. Adoro. Inclusive, isso daqui eu já assisti alguns. Foi interessante. Já veio muito amigo meu aqui, né? Já viu o Guinha, a Camila Marçal. Aham. Eu adoro ver podcast de alguma coisa que, assim, eu não vejo qualquer podcast. Sim, não. Um dia eu compartilhei lá, né, com você e com o Anderson. Deve ter mandado umas 12 horas lá para eles de conteúdo. Então, por exemplo, eu comecei a assistir podcasts em que os temas eram sobre religião. Aí eu comecei a estudar as religiões mais comuns, não só no Brasil, mas pelo menos no mundo ocidental. Então eu acabei estudando espiritismo, cristianismo. Cristianismo foi o que eu mais estudei disparado. Hinduísmo, budismo, né? Acho que foram esses que eu estudei mais mesmo, assim, que me aprofundei pelo menos um pouco. E ainda deu assim, para entender a estrutura, né? Mas a virada foi essa. Foi assim, eu não. Hoje que eu acredito, né? Provavelmente, se tem um filósofo cristão, São Tomás de Aquino, eu acho ele genial, e ele fala que, assim, além de santo, assim, ele era um psicólogo. Eu nunca vi uma pessoa descrever a psique, a mente, melhor, estruturar um papel melhor do que ele. É genial. Assim, e não é complicado o negócio dele. E aí, uma das partes lá da mente, ele fala que a gente tem uma inteligência ativa e uma inteligência passiva. A inteligência passiva hoje seria o que a gente tem de intuição, seria a nossa intuição. A inteligência ativa é aquilo que a gente vai trabalhando, é aquilo que é nosso. Por exemplo, eu estudei algum conteúdo, eu adquiri, fiz as minhas posições, né? E cheguei a alguma conclusão. Então agora, isso eu sei através da minha inteligência ativa. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que são intuitivas, né? As mulheres que o digam, né? A intuição da mulher ela é muito mais aguçada, né, do que a dos homens. E aí o São Tomás de Aquino fala que a inteligência passiva, ele muitas vezes é traduzido lá como intelecto passivo, ele é aquilo que você sabe porque Deus colocou na tua mente. Porque você sabe através de Deus. Não foi através de esforço nenhum seu. Então eu imagino que a virada de chave foi essa intuição, foi alguma graça que eu recebi, ainda quando não acreditava, em ficar mais, em aguçar muito aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava, relacionado à moral. Tem a ver porque você virou pai e tem os meninos ficando maiores e aí você foi pensar em valores, meus filhos nesse mundo? Em transmitir os valores, né? Que teve um pouco a ver também? Não. Não? Foi... Eu acho que o que mais impulsionou essa assim, o primeiro foi a graça, né? Mas o segundo é porque foi a hora que eu estava estudando filosofia social. Como que alguns filósofos no decorrer da história da gente, com alguns pensamentos que eles expunham, mudaram o rumo da história mesmo. Você pega um Jean-Jacques Rousseau, um francês, ele era um cara que falava que o homem nascia bom e a sociedade corrompe. Aquilo me causou assim, eu fiquei tão intrigado com isso. Falei, cara, mas tá errado. Isso não tá me soando certo, mas eu não sei debater com ele. Se ele sentasse comigo agora aqui, ele ia me humilhar aqui num debate. Mas ainda assim, não me parece certo. E aí eu comecei a fazer reflexões sobre isso. Aí eu pensei, poxa, mas isso não me parece nem um pouco normal, nem um pouco certo. Aí eu lembrei, poxa, a sociedade vem do homem. Uau, que conversa fiada. Eu achei que ele estava muito errado. Aí fui pesquisar sobre a vida dele. E aí ele ensinou um monte de coisa para um monte de gente, para um monte de político, um monte de gente nobre. Ele foi um dos
dos entusiastas da Revolução Francesa, lá no século XVIII. Mas aí eu fui ver a vida do cara. O cara tinha dinheiro, ele teve 5 filhos, ele mandou os 5 filhos dele. Enquanto ele tinha condição de tratar todos, ele mandou os 5 filhos dele para serem criados no orfanato. E aí ele vai falar que o homem nasce bom e a sociedade que corrompe. Tem muita hipocrisia aí, né? E aí isso foi assim que eu fiquei muito intrigado. Foi assim que começou isso foi o fomento de aumentar a minha aversão daquilo que é errado. E buscar os estudos. Inclusive, quando você me perguntou qual foi a virada, eu falei que foi porque eu comecei a gostar mais do que é certo e desgostar mais do que era errado, né? Mas o pontapé inicial foi mais na parte do errado. Antes de gostar mais do que... Foi só uma consequência eu gostar mais daquilo. Sim, aquilo que eu já gostava, certo? Eu passei a gostar mais, mas foi consequência. Eu não precisei trabalhar isso muito. Quando eu vi, eu já era mais... Já estava mais encantado já com os princípios de boa conduta, por assim dizer. Porque o que instigou mesmo foi... Comecei a fazer muita crítica sobre aquilo que era errado primeiro. Depois que eu comecei a me encantar mesmo pelo aquilo que hoje é o que eu acho certo, bom, melhor. Não, tão interessante que nós não pegamos nem um pedacinho aqui ainda. Ó. Fala da Larissa. A Larissa Lucas mandou pra gente aqui uma tábua de frios, recheadíssima. Que delícia as coisas da Larissa. Eu acho que até o final, metade eu consumo bem tranquilo. Vinho, hein? Tem um salaminho, um parma, esse aqui é o que eu gosto. Né? Pepperoni, queijinho. Delícia. Vamos lá, né? Não, já vou experimentar essa pausa que nós eu demos. sou filho de mineiro, já vou começar pelo queijo, delícia, né? pensa. Geleinha. Obrigada, Larissa. Tudo uma delícia. Bom. Larissa tá com aqueles caprichosa, né? presenteáveis, né? Pro Dia das Mulheres. Muito bom. É uma tábua de frios e uma marmitinha, né? Bem legal. Perfeito. Doutor, compartilha com a gente os principais desafios mesmo do consultório, do dia a dia ali enquanto profissional, né? Quais são se você tivesse que enumerar aí os principais desafios. Desafio? Bom, o principal é evitar que alguém tente tirar a própria vida. Mas até hoje eu não fui desafiado, por assim dizer, né? Com esse perigo, não. Eu tenho tido sorte, assim, eu tenho sido agraciado com os meus pacientes, porque o maior desafio prático meu mesmo é tentar fazer ele entender o que eu estou falando. Porque a gente estava falando de princípios, né? A grande maioria dos meus pacientes são cristãos. Mas, por isso que eu te falei mais cedo, será que ele, beleza, tem fé em Cristo, mas será que ele sabe mesmo o que é Cristo? Ele só vai pelo impulso, só no movimento ali, né? E falar, a minha fé que importa só. Profundo, né? Então, muitas vezes eu tenho que me desdobrar para a gente chegar num denominador comum daquilo que é certo, daquilo que é bom. Porque acontece demais, mas muito mesmo, Vanessa, de uma pessoa, por exemplo, ela deprimir porque o ego dela não está sendo massageado. Sabe? Eu acho que é o que mais tem acontecido na sociedade, né? Na vida. Então, assim, o que seria um resumo da história, né? Do objetivo ali? Assim, não, meu querido ou minha querida, na verdade, você nem deveria querer massagear esse ego aí, né? Então, aí já é uma entrevista que acaba sendo assim, você tem que pisar em ovos de vez em quando, porque para eu tirar essa egolatria dela ou dele, eu vou ter que primeiro mostrar para ele que ele tem que ser humilde. É muito difícil, principalmente se for em uma conversa só, né? Então, assim,
do que tem me aparecido mais, esse tem sido o maior desafio. É tentar chegar num denominador comum daquilo que assim, nós dois, eu e meu paciente, a gente tem que acreditar que aquilo ali que eu estou apontando, ele também tem que enxergar. Nós vamos para essa trilha Exatamente. de entendimento aqui, né? Exatamente. Juntos nós vamos desenvolver. Exatamente, é bem isso. Esse tem sido o maior desafio. E eu, particularmente, eu prefiro a parte de psicoterapia do que a de psicofarmacologia. Se eu pudesse escolher. Então, se me fosse imputado que, olha, Diogo, agora ou você atende psiquiatria ou psicoterapia, eu não ia pensar, não demoraria nem um segundo. E a diferença, Sério? conta pra gente aqui, só pra gente... A diferença dos dois, né? Uhum. O que é psiquiatria e a psicoterapia? Em psiquiatria, pelo termo grego antigo, se for para traduzir, seria o médico das doenças da alma, né? E aí entra o medicamento, né? Isso. Penso falando aqui dentro do território brasileiro. Para você ser psicoterapeuta, apesar de que está escrito lá nos conceitos de psiquiatria que a psicoterapia é uma subespecialidade da psiquiatria, isso não é regulamentado hoje no Brasil. Então você pode muito bem não ter feito nem medicina, nem psicologia, fazer um curso de psicoterapia e começar a atender, seja online, seja no consultório presencial. Aí né? seria um terapeuta. Isso, hoje o termo usado é terapeuta, né? Mas o nome mais certinho para usar seria psicoterapeuta, né? Doutor, qual que é a diferença, já pegando esse gancho, entre psiquiatria e o psicanalista? Ou até incluindo aí o psicoterapeuta também, pode fazer esse, por favor. Vai ter um pessoal que vai falar que psicanalista é uma coisa e psicoterapeuta é outra. Como que eu vejo? Eu vejo que a psicanálise ela é um método de abordagem da psicoterapia. Só mais um. Igual existe logoterapia, que é uma coisa que eu acho muito bonita. Depois dá para falar um pouquinho. Eu até uso um pouco dos conceitos de logoterapia nas minhas consultas. Uso até mais do que a psicanálise. A psicanálise, eu acho que ela ajuda muito em poucos casos. Infelizmente, é a tendência das nossas faculdades de psicologia focar muito em psicanálise. Aí não é por isso que eu não me assusto quando você vê tanta gente falando, não gostei do meu psicólogo, não. Porque não está usando o método individualizado. A psicanálise ela tem as suas indicações específicas que vai resolver, né? O problema é que virou moda usar psicanálise para tudo, né? Aí como é que eu vou usar psicanálise, por exemplo, para uma senhora lá de 72 anos, que o senhorzinho dela, o velhinho dela, tinha saído para comprar pão, foi atropelado. E aí ela entra num luto, já passou 1 ano e meio já que ele faleceu e ela não sai desse luto. A senhorinha tá lá muda, não fala quase nada. Aquele tanto de filho, aquela alegria que era aquele tanto de filho, todo mundo sucumbindo porque não consegue ajudar e ver a mãe triste o tempo inteiro, né? A psicanálise não vai resolver nada para essa senhora. Nada. E eu já vi acontecer de colega tentando usar. Não vai resolver. Não é, assim, a base da psicanálise é um sofrimento, é falar que um sofrimento que você tem hoje, ele é explicado por conta de um trauma passado seu. Geralmente ocorrido lá no começo de sua vida. O que isso tem a ver, né? Esse exemplo que eu dei. O que essa senhorinha tá preocupada com algum trauma? Ela vai falar que o inconsciente dela tá guardando algum tipo de mágoa. Sendo que o evento lá atrás. Agora, né? Ela já viveu a vida dela todinha, né? Não faz muito sentido. Mas a psicanálise, ela, quando bem indicada, ela é muito legal. Muito legal mesmo.
E é muito legal de estudar ela. Eu acho que ela é mais legal estudar. de estudar do que de usar. Assim, acho muito mais. É o que eu penso hoje da cardiologia, por exemplo. Eu gosto muito mais de aprender sobre cardiologia do que de falar assim, não quero... Meu irmão também é cardiologista hoje, né? Fala assim, não, beleza, é bom saber essas coisas aí que eles sabem aí, mas eu não quero trabalhar igual esse trabalho, não. Entendi. Que massa. É muito profundo, né? É muito... a gente ficaria horas aqui. É complexo demais. É muito alma, complicado. é vida, é o que eu penso, o que movimenta a vida. No curso que eu faço de psicoterapia, de um psicólogo genial, eu gosto muito dele, Dr. Tiago Andrade. Hoje ele mora no Rio, mas eu acho que ele é de São Paulo, não tenho certeza. Ele fala, assim, a primeira aula dele é o seguinte, qualquer tipo de terapia que você vai oferecer para um paciente, se você não sabe o que é o ser humano, quais são as nuances de comportamento dele, você já está meio caminho andado para falhar no trabalho. E entender o ser humano é muito complicado, né? Demais. Nossa. Porque primeiro a gente tem que entender o ser humano e depois eu tenho que entender a individualização de cada um, né? Por exemplo, eu sei o que é o ser humano, mas se eu for atender você, Ana, for atender você, Vanessa, É diferente. eu vou ter que usar o que eu tenho de conceito de ser humano e de Vanessa e de Ana, cada um é um, né? Essa individualidade, ela também não pode ser esquecida. Mas se você não souber, saber o que é o ser humano é o básico. Se você não dominar isso, tem um grande, um renomado psiquiatra aqui no Brasil, muito famoso nas redes sociais, que é o Dr. Ítalo Marcilli, né? Ele também fala muito sobre isso. Se você não sabe quais são as possibilidades de que uma pessoa pode cursar, como é que você vai... Aí chega você para consultar comigo, Ana. Se eu não sei as possibilidades de rumo que você vai tomar, como é que eu vou te trazer para o rumo certo? Às vezes eu vou te buscar em um lado e você está do outro. Você está perdido do outro lado. Exato. Né? Isso mudou a sua perspectiva de vida? Estudar psiquiatria, entender sobre esse ser humano? Totalmente. E você aplica com seus meninos? Aplico. E com seus amigos, na hora que você tá bebendo a cerveja? Conflito de interesse o tempo aqui. inteirinho, assim, ó. Analisando, a gente tem esse estereótipo do psiquiatra e do psicólogo de estar assim, Ele analisa tá o me tempo analisando. inteiro. Eu me incluo nessa turma. Sério? Sim, ele... É um julgamento que eu não consigo parar, assim. Então acontece, ele é real. Acontece. Olha, amiga. E ele é crítico. Ele reclama, ele comenta. Em minha defesa, eu sou crítico com quem eu conheço, que eu tenho intimidade, né? Então, assim, eu vou lá na sua casa lá, né? E vai lá, tá lá eu, você e o Anderson tomando uma cerveja, assando uma carne. Aí eu vou lançar umas críticas ali, né? Você vai lançar umas coisas polêmicas, né? Mas eu falei que podia Mas fazer... a dificuldade com os meninos. Mas ele é um psiquiatra, assim, Ah. desde a carcaça, vou Não, falar, sabe por quê? até o jeito dele conversar. Ele é pensador, Aham. assim, sabe, Diogo? Ele nasceu psiquiatra, ele que não sabe ainda, mas Não, foi. mas isso aí foi uma coisa que foi meio que lapidado. Nossa, eu era um... Sanguíneo, você é sanguíneo, Sou sanguíneo, né? né? Sobre os temperamentos. Eu era um potencial, eu tinha um potencial enorme para ser um paciente de psiquiatra. Geralmente a gente é doutor no que a gente mais conhece, né? Eu lembro que dava na faculdade, no internato, no finalzinho lá em Araguari, em Minas, a gente foi passar visita num paciente que estava internado com anemia falciforme. E aí o professor explicando a doença pra gente do lado do paciente, deitado, o paciente super bem-humorado. Aí ele lançou o comentário, assim, que ele respondia as perguntas que o médico, o professor falava, né? Questionava pra gente, e aí ele não aguentava ficar calado e respondia o paciente. Aí a gente começou a rir, né? E o professor já conhecia ele, o paciente. Aí ele olhou assim pra turminha, nós tudo novinho lá. Ó, meninos,
Eu sei mais de anemia falciforme do que vocês. Né, tem um pouco disso, então, assim, eu acabei... A Ana falou aí, né? Você é sanguíneo, né? Dos 4 temperamentos, é o meu. Eu era o temperamento da gente não muda, né? A gente, uma vez sanguíneo, para sempre serei sanguíneo. A questão é a questão de organizado. Quando você me fala que eu tenho o estereótipo todo hoje, é porque eu consegui organizar o temperamento. E quando eu falo que antigamente eu era um potencial paciente de psiquiatra, é justamente porque o meu temperamento era totalmente desorganizado. Nossa, eu me irritava fácil demais. Nossa senhora. E aí você acaba... E agora você olha pra ele assim e você pensa, é um fleumático. Tranquilo, até pra conversar. Mas é porque tá né? alinhado. Né? Sim. Porque agora as coisas estão organizadas, as Sim. competências, as características, as habilidades. Mas um fleumático faz inveja num sanguíneo. Para quem não sabe, um fleumático é aquela pessoa que ela naturalmente ela é good vibes, ela é tranquila. Um planejador. O Anderson, por exemplo. O Anderson. Seu marido é figurinha de livro de fleumático, né? E então... O sanguíneo é o executor, né? Só pra eu... O mais executor seria o colérico. Né? Você é o quê? Isso, eu sou colérico. Nós, colérica. Ah, vocês duas? Ela falou que eu sou, então. e eu sei. Eu diria que as cores que vocês escolheram para a logomarca do podcast já... É cor de colérico. É cor de colérico. É cor de colérico. E eu sei que ela é executora, porque eu já mapeei ela. Eu sou analista de perfil comportamental, doutor. Muito bom. Mas eu falo assim que o fleumático, assim, um sanguíneo inveja um fleumático, porque aquilo que às vezes me instiga a ficar irritado, né, e falar alguma coisa num tom mais alto, agressivo, aí você vê do lado do fleumático por que esse cara não tá nervoso aqui, rapaz? O negócio tá... Não tô indignado com essa calma aqui desse cara aqui, né? Na gasolina e não acontece nada. Fica brava com a calma dele. O cara tá nem aí, né? E você usa esses conhecimentos que você tem, inclusive... Esses conceitos de temperamentos, para entender um pouco, para te auxiliar ali na rotina de consultório? Sem dúvida. Desde quando eu comecei a usar, eu não usava desde o começo, até porque eu não dominava os conceitos. Aí eu fui dar uma aprofundada. E é curioso que eu fui aprofundar porque eu quis mesmo, assim, não era pensando no trabalho, não. Sim. Mas é muito legal de estudar isso. Dá pra associar. O Ana adora mesmo. Nossa, e é validado cientificamente? Eu acho que tem alguma coisa aí. Mas assim, não desse jeito que a gente está usando, com esses termos que a gente está usando aqui de fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. São outros nomes, né? Mas assim, hoje o conceito de personalidade mais aceito no mundo da psiquiatria hoje, se não me engano, é o Cloninger, o autor, que é o quê? É a soma do temperamento com o caráter. O temperamento são características que você já nasce com elas, e o caráter... De essência, né? O caráter ele é moldado na sua infância, adolescência até o começo da vida adulta. E é por isso... Então, assim, a personalidade seria temperamento mais caráter, e vai terminar de moldar o caráter no comecinho da vida adulta. É por isso que não se faz diagnóstico de transtorno de personalidade em quem tem menos de 20 e poucos anos. Ah, é? Eu não sabia disso. Apesar de que é muito sugestivo, né? Às vezes você pega lá uma paciente de 19 anos que ela tem todos os traços ali de uma borderline. Cientificamente, foi o termo que você usou, eu não posso afirmar que ela tem esse transtorno, porque porque a personalidade dela ainda está em formação. Mas a gente sabe que não vai mudar muita coisa ali nos próximos anos, não, né? Mas os temperamentos são uma excelente bússola pra gente. Perfeito. Quando seu paciente chega na primeira consulta, você já... Até para fazer a abordagem dele ali de temperamento. Sim.
Pra você saber Só que lidar com ele. Só que a gente não consegue estipular no começo, porque senão a gente erra. Muitas Depois vezes de uma vivência, né? Isso, assim, dá pra você identificar, na maioria das vezes dá pra identificar o... Não vou falar na maioria das vezes, não. Vamos reformular, mas assim, dá pra identificar o temperamento da pessoa na primeira consulta muitas vezes. Quando é muito bem definido, inclusive, né? Isso. Mas você pega um paciente que está passando por um episódio depressivo bem intenso, e aí um dos sintomas-chave do episódio depressivo é a anedonia, que seria a falta de prazer ou interesse naquilo que antes era prazeroso ou interessante para ela, né? Muda muito esse sintoma tá fazendo parte ali do dia a dia dela, isso pode falsear a minha avaliação do temperamento dela, né? Então, assim, mas a gente acaba usando sim. E muitas vezes muda, viu? Assim, às vezes você fala, você acha que é uma achei coisa, que era uma coisa, aí você passa um medicamento específico, depois que ela melhora, você vê que ela quando ela tá bem, o temperamento dela mudou também. Dependendo do contexto, até assim, instintivamente, uma forma de maquiar ali, né? Num primeiro contato. A gente avalia, a gente chama isso de apresentação, dentro do exame psíquico, né? Faz toda a diferença. As vestimentas que a pessoa usa, os adornos, a mulher se está usando maquiagem ou não, a gente avalia isso tudo. Entendi. Avalia tudo. A unha, né? Se está pintada. Aí você repara tudo. Se tem tá... que ter, se a gente não reparar tem que isso... reparar, né? Atenção aos detalhes. Faz parte do seu tratamento, faz parte né? da avaliação, né? do exame psíquico, né? A gente precisa avaliar isso. Porque senão a gente passa muito despercebido. Às vezes e serve até para você contestar o seu diagnóstico. Você não pode validar só as palavras. Eu tenho que validar tudo que meu paciente me fala. Mas, por exemplo, me chega ali uma paciente ali de 20 e poucos anos e fala que não... Ela fala que ela é feia, que ela olha pro espelho e tem nojo, e ela não quer viver. Não tem autoestima. Não tem autoestima nenhuma, mas aí você vai ver, ela tá... Assim, a apresentação visual dela tá impecável, tá dizendo ao contrário, né? Assim, aí eu vejo assim, poxa, vai me sugerir uma dúvida ali, né? Eu falo assim, mas essa moça aí, ela tá, pelo que eu estou vendo, vamos colocar um mute aqui, né? Vamos ficar, não vou escutar o que ela tá falando agora e só olhar ela. Ela é uma pessoa muito preocupada com a imagem dela. Muito preocupada e, assim, não só preocupada, mas empenhada. Ela consegue fazer uma maquiagem simétrica, muito bem elaborada, a roupa toda combinando, a unha combinando com a roupa, os adornos combinando. Isso me levanta uma dúvida, assim, será que essa moça ela está querendo chamar a atenção? Trazendo esse tema, né, talvez. Isso, exato. Ela fala que não é reconhecida, mas será que ela é reconhecida, assim, e ela está aqui por outro motivo? Será que a dor dela é outra? Entende? Doutor, como eu acho que isso é complexo também de responder assim muito rápido, mas você conseguiu, eu acho que soma demais. Como que, para esse potencial paciente ou para a família desse potencial paciente, eu queria que você desse dicas de como observar, de como entender que essa pessoa precisa de ajuda, que está no momento de ir para uma psicoterapia, que está no momento de buscar um psiquiatra. Eu sei que, assim, abre aqui uma infinitas possibilidades de diagnósticos, enfim. Mas eu tô vendo que alguém ali próximo de mim precisa de ajuda e eu não tenho esse conhecimento técnico específico. Como eu incentivo, como se eu entendo que isso é realmente uma verdade, se ele precisa de ajuda... Sabe? É meio que nortear aí quem passa por isso assim, como acompanha. você convence alguém que ela precisa de ajuda? Assim, porque entender, na verdade, você vai entender até por ter acionado, né, essa luzinha. Mas como vender para essa pessoa que é importante que ela buscar precisa. uma ajuda? Entendi. Realmente,
levanta um monte de possibilidades, mas tem um método, assim, tem alguns métodos bem já definidos, legais, que faz uma apanhada geral. Mostrar o prejuízo é o principal, é a primeira tentativa. Então, você pega ali, por exemplo, uma pessoa que ela tá muito aficionada em algum segmento da vida dela e os outros estão todos desmoronando, né? Pode ser, por exemplo, um homem que ele tá ali tão focado em ganhar dinheiro, tão focado, e ele tá conseguindo ganhar dinheiro, e a intenção dele ali é idônea. Até é boa. É boa, né? Fala assim, nossa, eu vou conseguir oferecer tudo que eu não tinha, que meus pais me ofereceram. E essas coisas todas que ele quer oferecer são coisas boas. Escola. Escola, comida, tudo, né? Tudo nada que fere algum princípio. E aí, mas enquanto ele está preocupado em oferecer isso para a família dele, ele não está participando da família dele, né? E aí começa a causar prejuízos. Então é tentar mostrar os prejuízos. Então, por exemplo, como é que uma esposa poderia falar isso? Quero saber. Eu falei com você esses dias, lembra? Falou. Eu preciso de uma consulta. É porque assim, você pode falar, a própria esposa pode falar nesse exemplo, não é que eu tô falando, ela pode falar assim, olha, você pode dar uma cutucada boa, sabe, na pessoa, assim, posso marcar uma consulta pra maridão, deixa eu te falar uma coisa aqui, maridão, nossa senhora, você pode começar elogiando, né, falar assim, nossa, eu acho tão legal esse empenho seu, mas deixa eu te falar, aí você mostra prejuízo, né? Você assopra, depois morde. Né? Os meninos estão querendo brincar com o pai dos meninos vizinhos aqui, de bola, porque você não tá aqui mais jogando bola, né? Alguma coisa assim. Né? Você mostra para ele algum prejuízo. Muitas vezes, nesse exemplo aí, né? Uma esposa vendo um problema no marido. Se ela se sente impossibilitada de falar diretamente com ele, a gente tem que lembrar que o matrimônio, né? Matrimônio é um sacramento, mas vamos falar de assim, o casamento, a união entre duas pessoas, uma união séria, né? A esposa e o marido. Eu sempre parto do princípio de que uma vez que você é casada, quando eu estou conversando aqui com você, automaticamente eu estou conversando com seu marido. Uhum. Se eu estou aqui conversando com a Ana, eu estou conversando com o Anderson, com o marido dela. Né? Então, você tenha a liberdade, se você não se sente à vontade para conversar com o seu marido... Já está errado. Não, mas... Mas já... Não vou falar que tá errado, não, mas é que poderia ser melhor, né? Mas assim, se você não tá achando brecha, procure um amigo dele. Uhum. Procure um amigo dele, que talvez essa brecha que você não tá enxergando, talvez para ele tá muito fácil de falar. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque vocês dois são um só, né? Mas assim, tem muita gente que realmente ela acaba não enxergando que precisa de ajuda. E aí você pode fazer o seguinte, Vanessa. Se você mostrar o prejuízo não está adiantando, você tenta entrar no mundo dela. Você joga o jogo dela. Sabe, assim... A pessoa está, por exemplo, bebendo demais. Se você for uma pessoa próxima dela... Começa a acompanhar ela nas bebedeiras dela pra você ver. É skin in the game mesmo, né? Você se lasca todinho porque ele tá se lascando, você vai lá e vai junto com ele e se lasca e mostra pra ele. Olha, nossa senhora, hein? Olha, eu não dou conta dessa vida não, como é que você dá conta? Nossa. Entendeu? Assim, você tem que jogar o jogo dele. Alguns meses atrás, um amigo meu aqui de séries mesmo, o irmão dele estava provavelmente em um episódio de mania, de hipomania, que é a parte eufórica do bipolar. Então, no começo é tudo bom. A pessoa tem uma disposição, energia de sobra para fazer um monte de coisa. Ela dorme pouco, ela acha que
que não precisa, nem precisava ter dormido as 4 horinhas que ela dormiu. E aí ela fica um pouco hipersexualizada, ela fica fazendo planos mirabolantes. Então ela tem uma empresa, por exemplo, ela quer aumentar essa empresa, assim, quer quadruplicar a empresa, quer oferecer tanto serviço. Não, vou colocar mais um monte de serviço aqui agora. Umas coisas que não, fora da casinha, né? Mas tudo em questão de, assim, tudo de uma perspectiva expansiva. Uhum. E aí, essa pessoa tá se sentindo bem pra caramba. E aí, Pois é. né? Como é que você vai convencer ela? Aí o meu amigo perguntou, o que é que eu faço, cara? Aí eu até falei assim, não manda ele pra mim não, né? Mas, porque conheço desde sempre, a vida inteira. Às vezes ele não vai se sentir à vontade de confessar algumas coisas, né? De se abrir totalmente comigo. Mas eu falei assim, joga o jogo dele. Ele tá colocando plano aí até pra você, negocia. Concorda em pelo menos uma parte do plano, de algum dos planos dele aí, em fazer parte concorda com ele, entra naquilo que ele quer que você entra, mas às custas de que ele vá pelo menos para uma avaliação com algum colega. Uhum. Foi como se fosse uma condição mesmo. Peraí, eu Exato. vou investir Troca. aqui em Exatamente, contrapartida. negociação. Uhum. Você pode mostrar um prejuízo, você pode negociar com a pessoa, só que quando você for negociar, você tem que negociar parecendo que você vai perder. Senão... Olha aí, quem quer ajudar, na verdade, tem que ser Tem que acompanhado perder. também. Uhum. Não, tem que ser acompanhado para ter essas estratégias, entender como que, né, como que atinge. Muito. Tem o transtorno de personalidade narcisista, né? Extremamente difícil de conviver. São pessoas que elas vivem por elas, para elas, 24 horas do tempo delas. Ela distorce a realidade. Então nada é culpa dela. Se alguma coisa de ruim está acontecendo, não é culpa dela, é culpa sua. E ela escolhe em você para tudo. E ela acha que está normal para ela. Essa pessoa, um narcisista é difícil você convencer. É muito difícil. Mas o que é o grande problema do narcisista? É que ele causa sofrimento, né? Tô falando que é difícil conviver. Eu tenho... Assim, por incrível que pareça, eu tenho escutado muito no consultório mulheres novas, bonitas, vem de tudo quanto é cidade. E aí, o que te trouxe aqui hoje? A queixa principal, doutor, meu marido é um narcisista. Não sabe o que é narcisista, não. O pior que sabe, porque vai no Google. Porque vai no Google e lá e... Então tem muito. Já vem sabendo tudinho já. Doutor Google já ensinou. E aí eu vou começa, mas o meu paciente não é o marido narcisista dela, é ela. Sim. Né? Nossa. Então eu vou perguntar sobre as dores dela, né? Não interessa o que fez o cara virar um narcisista. Eu tenho que ensinar ela a lidar com essa situação. E aí tem muitas que deprimem muito, né? Já teve uma paciente minha que ela fala que é um ciclo, assim, os narcisistas são muito manipuladores, né? E aí o marido dela começava a ficar agressivo com ela e chegava a agredir ela fisicamente. Verbalmente era todo dia, mas aí vai acumulando algumas coisas, ela vai ficando um pouco mais arredia com ele, e aí ele vai e bate nela. E ela não denuncia, ela se submete a tal situação, e aí ela fica muito triste e o cara fica bonzinho uns dias. Ciclo. Modus É porque operandi. ele é manipulador. Na hora que ele vê que ela tá lá toda sem disposição para fazer as coisas para ele, ele começa, não, desculpa, ele paga de bonzinho, né? De forma racional e voluntária? Totalmente. Manipulador mesmo. Manipulador mesmo. Só que o problema é que ele acha que ele tá certo fazendo isso. Ele acha que ele tá certo. E aí, já teve uma paciente minha que uma vez, a gente falou mais cedo, né? Que eu mando meu contato pessoal. E foi uma coisa que foi muito triste. Assim, ela me confessou o seguinte, assim, doutor, nossa, minha vida tá ruim demais. Eu já tô
eu já tô querendo que ele me bate logo pra ele voltar a ficar bonzinho. Nossa, que triste. Meu Deus. Imagina a vida, né? Que looping negativo, Nossa. triste que é isso aí, né? Pesado. Pra chegar Então, nesse- assim, É. essa moça, assim, ó, concorda que quem mais precisa da consulta é ele? Esse é um caso, eu não vou dizer perdido, eu teria que ser muito prepotente para falar isso. Mas eu não sei te orientar em como convencer esse cara, a levar esse cara, porque nada é culpa dele. Você mostra os prejuízos para ele, ele vai transferir a responsabilidade desses prejuízos para Pra terceiros. No caso ali, nesse caso aí seria para a esposa, né? Para filho, até para amante. E se você entrar no jogo dele, É um jogo perigoso. como ele é manipulador, ele não vai ceder a parte dele. Quando você for combinar com ele, você vai fazer a negociação, você vai ceder alguma coisa querendo cobrar outra. Mas como a manipulação faz parte da personalidade dele, ele vai manipular e aí só você que vai fazer Só sua ele parte. vai ganhar. Então existem uns casos ali que são um Complicado. gargalo mesmo, assim, Complicado. que eu particularmente eu não sei orientar. Mas o que eu falo é assim, ó, se você procura saber o que é um narcisista, nem que seja no Dr. Google, mas se você acha que tá te trazendo sofrimento, vem você, deixa ele. Você acha que ele precisa, mas você sabe que ele Se não não vai. conseguiu levar Vem ele. você, porque você vai sofrer, né? Tá. Vai seu filho, né? A grande, assim, o que A família toda tem que tratar por causa de um. por conta de um. Por conta de um. Ixi, acontece muito. Aham. Veja só, quando que alguém precisa consultar com um psicoterapeuta ou com um psiquiatra? Do ponto de vista, assim, falando da psiquiatria mesmo, a gente estava falando de ansiedade patológica, né? A pessoa tem lá ansiedade. Ela... Nossa, doutor, eu sou tão ansiosa que eu começo a tremer, eu fico cansada. E aí, mas você tá só... Ela começa a te dar, eu tenho batedeira, né? Eu fico muito angustiada com tudo, eu não consigo esperar nada. Para mim, eu quero todas as coisas antes da hora. Mas aí você pergunta, você sofre muito com isso? Ela não. Então, vida que segue, então. Assim, o principal é a questão do sofrimento. Agora, tem um porém. Às vezes a pessoa faz outros sofrerem, né? Faz outros sofrer. Então, às vezes uma pessoa que é ansiosa demais, ela não sofre com isso, mas ela está causando sofrimento. Aí, por exemplo, um marido, por exemplo, a esposa vai lá e fala: ô, meu amor, você é ansioso demais. Você está atrapalhando aqui em casa. Procura um médico, por favor. Ela está mostrando o prejuízo. Entendi. Né? Nossa, daria pra gente ficar aqui mais Nossa, uns 3 tem muita podcasts, coisa pra porque é falar. muito bacana, né, o tema. É um assunto muito bom. Queria te agradecer muito, doutor Diogo. Obrigada pelas contribuições. Né? Tem mais alguma coisa aí, amiga? Não, vamos fazer só aquela perguntinha pra ele, pessoal. Isso é com você. Ele falou Lá que vem podia, bomba, hein? né? Diogo, você pretende casar novamente? Conta pra gente aqui. Você é separado, né? Sim. E tem Sou 2 divorciado, filhos. pai de 2 filhos. E aí? Nem que sim. Eu acho que isso não é uma coisa que eu planejo. Aham. Entendeu? Vai Se acontecer. se Deus me mandar É porque alguém, eu tenho uma né? pessoa pra te apresentar. Então, se você falar que sim, ó. Eu acho Brincadeira. que se Deus me mandar alguém e eu entender que eu seria bom na vida dela, pra servir ela, aí eu Que ótimo. iria propor casamento pra ela. Ai, que chique, ó. Eu acho que namoro é feito pra acabar. Né? Por que serve namoro? Pronto, aí, tá resolvido. Namoro serve pra ter começo, sem meio e fim. Enfim.
né? Não fica namorando, não. Esses dias uma amiga minha terminou, eu fui conversar isso com ela e aí ela falou, bora encontrar, que foi? E o namorado, não, terminei, culpa sua, foi o que eu fiz, né? Você foi falar as coisas lá que tinha que se eu não me visse na vida da pessoa lá, eu não tinha por que estar namorando, e aí fez muito sentido, eu terminou com o cara. Eu falei, eita, rapaz, tomara que esse cara, tomara que você não tenha usado meu nome na conversa lá, né? Não dá problema. Mas eu não tenho, eu nem digo que eu nunca mais eu caso, e nem que eu vou casar e que eu vou ter mais filhos. Eu acho que isso é uma coisa que é mais planejada, não por mim, e sim por Deus. Mas agora eu tenho um palpite. E eu imagino que eu não vou casar, não. Não, então... Não sei, é só um palpite. Mas é só um palpite. Então, maravilha. Né? Muito obrigada, eu queria também agradecer o convite de vocês. Obrigada por ter vindo. Eu sempre assisto uns recortes de vocês. Vocês trazem um pessoal... Eu que sou nascido e criado aqui em Ceres, eu sou apaixonado aqui em Ceres. Em Rialma também já falei, tava apaixonado pelo pessoal de Rialma. Não, é a mesma coisa. Para mim, Ceres e Rialma é todo mundo conterrâneo. E eu acho muito legal essa iniciativa aqui de vir o pessoal daqui da comunidade. Fica mais fácil da gente interagir. Né? Bem regional mesmo. Bem regional. E eu sou um conservador e adoro. Tem gente, eu não gosto de viajar, eu gosto de ficar, minha folga eu gosto de ficar quieto aqui. Até gosto de viajar, mas eu prefiro ficar quieto aqui. E então, assim, agora vindo aqui o pessoal vai conhecer um pouquinho mais de mim, assim como eu conheço um pouquinho mais o pessoal que vem. E foi uma honra estar aqui. Muito obrigada bom. por ter aceito. Um papo muito gostoso. Foi obrigada, viu? Vamos agradecer a empresa, né? A AgroGold, que é a nossa patrocinadora. A AgroGold é uma empresa de moda country, né? Nós temos as lojas em Rubiataba, Itapaci, Uruaçu e breve Porangatu. Perfeito. Cleiton, um grande parceiro de sempre. Muito obrigada, né, pelo apoio. E é isso, né, pessoal? Compartilha, vai lá no YouTube, assiste tudo, né? Isso. O pessoal tem que marcar todo mundo para assistir. Não é igual o Dr. Diogo, não pode ficar só nos recortes. Tem que ir lá no YouTube e assistir tudo. A do Huguinho eu assisti toda. A do Huguinho eu assisti toda. Da Camila Marçal eu acho que eu assisti metade. Do Luciano eu assisti uma parte boa. Luciano foi muito bom. Foi ótimo. Luciano também é um amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Assisti. A do Luciano eu assisti mais do que o da Camila. Apesar de ser mais amigo da Camila. Pois é. E ótimo, até mais, pessoal. Beijo, tchau, tchau.